Ah, tá, legal. Aproveitando o gancho, né? Todas as aulas, pessoal, que vocês já estiveram, já foram lecionadas e dadas, elas estão no nosso canal no YouTube, tá? Então, se vocês, vou até mandar o link aqui no chat, quem perdeu alguma live que a gente fez, eu vou passar para vocês aqui o link do canal do YouTube, para que vocês possam assistir a todas as lives, tá? Então, todas, já estão todas lá no nosso canal. Então, elas estão aqui no canal do Centro Europeu, no YouTube, dentro de vídeos. E aqui vocês têm todas as lives, ó. Tô mandando o link para vocês aqui no nosso chat, tá? Boa noite a todos! Oi, Lorena, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo jóia. Tô passando Maravilha, aqui o canal vamos das lá. lives. Ah, que legal! Passe sim, Instagram também. Isso. Tava comentando com eles, Lorena, um pouco antes de você chegar, que sobre, eu até mandei o vídeo lá no grupo, né? Sobre o contexto dessa nossa aula hoje, né? Hoje é um Uhum. fechamento das nossas lives, mas vai ser o momento de mostrar um pouco do lado do Centro Europeu, como escola, como professores, como curso, para que eles entendam, né? A nossa receita. Então, eu acho que isso é bem interessante. Então, eu estava comentando isso com eles aí, que é um fechamento das nossas lives, as lives estão gravadas, mas hoje a gente vai mostrar muitas coisas legais para vocês poderem observar por que que o Centro Europeu é uma referência de mercado, né? Por que que a gente tem tantos alunos premiados, por que que a gente já transformou tantas vidas, tantas pessoas que migraram de profissão. A gente vai mostrar para vocês isso hoje, juntos, tá? Então, estava comentando, qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou estar de olho no chat, a Lorena vai compartilhar a tela dela e vou estar Isso aí. respondendo também vocês aí, tá bom, gente? Então, fiquem à vontade, espero que vocês aproveitem. A gente vai sentir saudade de estar com vocês, sempre é bom aqui estar conversando, mas que isso seja só a porta de entrada para algo novo aí na vida de vocês, enfim, que vocês possam estar com a gente mais presente também, seja no design interiores ou seja em outros cursos, tá? Lori, fica à vontade lá, tá? Vamos lá, então, pessoal. Então, hoje, como o Felipe falou, a gente vai continuar falando sobre interiores, sobre esse jeito de projetar, sobre o nosso jeito centro europeu de projetar interiores e como que isso pode abrir a cabeça de vocês, tanto para vocês que já atuam na área, quanto para vocês que gostariam de atuar na área. Então, tudo isso, sempre conhecimento e esse talk, né, sempre vai abrir a cabeça de vocês. Espero que quem esteja aqui para absorver conhecimento consiga olhar para novos horizontes dentro da nossa profissão e quem está interessado em entrar que consiga entender um pouquinho mais sobre o que que é isso que é tão encantador, que é a nossa parte de projetar interiores, né? Não me canso, né? Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, todos os dias a gente acorda feliz e vem trabalhar porque é uma satisfação muito grande. Então, sejam todos bem-vindos. Não sei se o Felipe já perguntou, só para a gente ter uma noção, coloquem, por favor, no chat se é a primeira live que vocês estão, se vocês já conseguiram acompanhar outras, para a gente sentir um pouco da temperatura e ver, enfim, da onde vocês vêm. Comentem também se vocês já atuam na área. Ah, a Larissa falou que é a primeira live. Larissa é demais, tá? Que estão chegando aqui hoje pela primeira vez. Nós fizemos uma sequência de 6 lives e essa hoje é a sexta live. Então, o conteúdo ficou gravado, ele está lá disponível no nosso YouTube do Centro Europeu. Somos uma escola que ensina design interiores e entre outras profissões. Vou falar um pouquinho mais hoje para quem está chegando agora. Mas é isso, né? Quem já atua na área vai ter grandes insights, quem não atua na área vai conseguir entender um pouquinho mais. E é isso, fiquem super à vontade. O Felipe vai estar acompanhando ali o chat e vamos iniciar. Passar por aqui pelo PDF. Então, pessoal, hoje é o nosso sexto encontro ao vivo. Já estivemos com alguns de vocês aí em lives anteriores. Quem está chegando hoje, seja muito bem-vindo e vamos nos apresentar novamente, mas entendam que as outras aulas também estão disponíveis. Sejam bem-vindos a mais uma live que vai ser cheia de insights, conhecimentos para que vocês possam aplicar. Quem está chegando agora, vou me apresentar novamente. Eu sou Lorena Furuzawa, de formação sou arquiteta, trabalho com a parte de design comercial de lojas, quiosques, é mais essa área comercial dentro do meu escritório. Tenho pós-graduação, tenho curso de extensão e mestrado em gestão de escritórios, que é uma área também que eu gosto muito, que é a parte administrativa de escritórios. Tenho o meu escritório que se chama Insight Arquitetura desde 2015, então esse ano vou comemorar 10 anos aí de empresa, 10 anos projetando, 10 anos vivendo essa parte de arquitetura e design.
e sou professora de Centro Europeu desde 2018 e à frente da supervisão do curso online desde 2020. E comigo aqui está o Felipe, que é meu parceirão aqui do Centro Europeu. Felipe, se apresente, por favor. Então, gente, eu estou no Centro Europeu também, já fazem que 8 anos já de Centro Europeu, sou formado pela PUC em arquitetura, tenho pós em design de interiores, tenho pós em iluminação também. Sou supervisor de outros cursos do Centro Europeu, como Light Design, o Garden Design, é, o Neurodesign também, e eu sou sócio proprietário tanto da Bender Arquitetura quanto da Render Curitiba. Nós temos o escritório de arquitetura, a gente trabalha muito com ambientes residenciais, já participamos de inúmeras mostras aí como Casa Cor, e também sou um apaixonado por essa parte de marketing, inteligência artificial, imagem. Então eu sempre brinco com vocês que eu falo nas minhas aulas de embalagem, né? A primeira coisa que chama atenção é a embalagem. Então eu gosto de embalar muito bem aquilo que a gente faz e ensino vocês também essa parte. Maravilha, Felipe. Então é isso, né? Somos professores, somos atuantes, isso é uma coisa muito importante de falar. Eu vou falar mais uma vez que quando eu estiver olhando para o celular, é porque quando eu divido a minha tela, eu deixo de ver vocês. Então eu acompanho o chat e a carinha de vocês aqui pelo celular, por isso que eu tô com ele aqui na mão também, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Centro Europeu, né? A gente trouxe muito conhecimento pessoal agregado né, em todas essas lives, nas 5 lives anteriores, a gente falou, para quem está chegando hoje pela primeira vez, sobre inteligência artificial aplicada em interiores, sobre o novo jeito de projetar, sobre tendências nessa área de interiores, a gente falou sobre como produzir projetos de interiores criativos e abundantes aí em técnica e em conhecimento. E hoje, para fechar, a gente vai falar sobre o nosso jeito centro-europeu de projetar, que talvez auxilie vocês aí a pensarem um pouco fora da caixa. E quem quiser vir conhecer um pouquinho mais e entrar nesse mundo vai ser muito bem-vindo aqui com a gente. Então, o Centro Europeu não é uma escola que começou agora, nós temos mais de 30 anos de história, além dessa parte de interiores, decoração, iluminação, garden design, neurodesign que nós ensinamos, que a gente chama de núcleo decor. O Centro Europeu é uma escola com mais de 50 cursos em linha e somos uma escola da economia criativa. Então, temos a nossa sede, principal sede, que é essa foto de baixo, essa casa antiga histórica, temos a sede de gastronomia, temos um hotel, escola, e tudo isso para oferecer para vocês mais esses 50 cursos. Então, entendam que o Centro Europeu não nasceu agora, e a gente está aí há muito tempo nessa jornada, já formamos aí mais de 200 mil alunos, hoje a gente tem presença nacional e internacional devido aos nossos cursos online. Eu, particularmente, já tive aluno do Japão, da Finlândia, da Espanha, da França, de Moçambique, sabe? Então, nós estamos aí Angola. por todo o mundo, né? Somos pioneiros em cursos de altíssimo nível dentro dessa parte da economia criativa e a gente sempre está antecipando tendências de mercado. Por exemplo, já temos alguns anos aí um curso de piloto de drones. Hoje é normal, mas na época foi muito inovador, né? Curso de DJ, então nós somos uma escola muito viva, temos curso de moda, consultoria de Inteligência moda, artificial. inteligência artificial, então estamos vivendo e aprendendo sempre com o novo, tá? Nossos cursos, eles são cursos livres, com formato dinâmico, flexível e ágil, tá? Que é o que a gente acredita que o novo ensino deve ser. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa metodologia de centro europeu. Sempre ensino de ponta de qualidade. A gente não mede esforços para passar para vocês nosso 110% e tudo que a gente entende da melhor forma possível. Vou mostrar para vocês um pouquinho. Nós temos aulas gravadas e aulas ao vivo, um encontro por semana ao vivo, focado em metodologia ágil. Quem está querendo entrar aí rápido no mercado de trabalho, mas com qualidade, tá? Todos os nossos professores são atuantes, isso é muito importante dizer, porque muitas vezes o ensino mais formal, ele traz essa carga muito técnica e de conhecimento muito alta, mas também muito voltada para a área acadêmica. Então, nós somos também da área de estudo acadêmico, mas muito assim, o que que nós estamos fazendo no nosso escritório, que eu quero passar para vocês isso. E acreditamos muito também nesse ensino continuado, né? Como o Felipe falou, nós somos profissionais premiados, meu escritório também já ganhou prêmios nacionais, e tudo isso porque a gente ama muito o que a gente faz e fazemos com muito gosto, né? Então, hoje, nessa live número 6 vocês podem esperar, porque a gente vai falar muito sobre esse jeito centro-europeu de ensino e como projetar interiores.
Mais uma vez, um dado muito importante que a gente já citou na outra live, mas que a gente trouxe novamente porque ele é muito relevante, é que estudos apontam que passamos aí 87% do nosso tempo em ambientes internos. Então, nossa profissão Fechado. de muito, muito relevante, né? Nossa profissão de interiores, ela é isso. A gente traz qualidade de vida, a gente projeta vida, né? Basicamente, isso são locais que nós vivemos. E daí, trazemos essa reflexão para vocês, né? Projetar interiores. Lori, o que que tem a ver redação com isso? Me veio na cabeça e eu decidi colocar esse slide. Quem aí já sofreu com algum tema de redação, de concurso, de vestibular, onde você senta, meu Deus, você vê aquela folha em branco e te dá aquela sensação de não saber por onde começar? Fala, tudo bem, eu tenho um tema, mas assim, como que eu vou deliberar sobre esse tema, né? Uhum. Mas vocês concordam que também para passar no, né, existem cursinhos pré-vestibular, cursinhos pré-ENEM, que ensinam um método, né? Então ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fechamento, certo? Um básico assim de uma redação, né? O início, meio e fim. E existem formas de você escrever uma boa redação. Concordam? Não sei, pelo menos foi dessa forma que a gente aprendeu, né? Claro que existe um dom de pessoas que escrevem sim super bem, mas existe um método por trás. Então é nisso que nós acreditamos, tá? E se ao invés de um papel em branco, vocês recebessem um apartamento como se fosse uma folha em branco, um apartamento vazio? E aí, é a mesma coisa, né? Uma folha em branco para você escrever. E se vocês recebessem uma loja em branco, totalmente vazia, com o tema da redação? Qual que seria o sentimento de vocês por aí? E se vocês recebessem um outro espaço comercial, sei lá, um escritório de advocacia, uma clínica, uma escola de dança, né? Parece uma escola de dança aqui, com essa folha em branco, o espaço comercial vazio. Qual que seria o sentimento de vocês? Então, vou fazer uma enquete aqui, eu quero que vocês respondam no chat ou com emoji para a gente ver. Como que vocês se sentem ao iniciar um projeto de interiores? Vocês acham o máximo ou vocês ficam assustados? Ou é um mixed feelings? Um pouco de susto, um pouco de emoção, né? Fala para mim no chat aí que eu vou acompanhar. Qual que é a sensaçãozinha de Qual que é a vocês sensação, aí? galera? Os dois, Elaine ó. disse os dois, é isso aí. Perdido por onde começar, né, Bianca? Stephanie falou um pequeno mix, com certeza, né? Aquela emoção, fechei um contrato, e aquela outra emoção de beleza, e agora como que eu faço isso Mix. acontecer? E não sei nem por onde começar, né? Claro, é o começo, Exato. né, gente? Sim, Acho o sim. máximo, um É misto. isso aí. É isso aí. Exatamente. E realmente mais ou menos isso que acontece, né? Esse friozinho na barriga acontece, né? Até hoje com a gente, assim, puxa, fechei um apartamentão, 240 metros quadrados, uma folha em branco, como que a gente faz para começar? Normal, tá? Não se sintam estranhos por isso. Mas o que que vocês acham? Vocês acham que tem um método para projetar? Sim ou não? Respondam aí. Felipe, vou pegar mais água rapidinho e já volto, tá? Tá. Quando você fica feliz. Rapidão, um E segundo. assim, gente, quando a gente está lançando a ideia de projeto, né, essa questão do método, eu acho que é isso que tira esse medo e esse receio de vocês, né? Porque assim como quando você vai lançar uma redação que você estudou sobre aquele determinado tema, você vai escrever com muito mais segurança. E da mesma forma, quando a gente ensina vocês a projetar, a gente vai estudar que cada situação existe uma metodologia para que a coisa siga corretamente, certo? Então, esse método de projetar é algo que vai facilitar a vida para vocês. Eu tenho o método de projetar, a Lorena tem o método dela, todos os professores que são atuantes no curso têm seus métodos e trazem para vocês a expertise, porque uma folha em branco, ela é muito desafiadora quando a gente não tem referência e quando a gente não tem Sim, método, né? exato. Exatamente, tirou as palavras da minha boca, Felipe, exatamente isso. Mas beleza, então vocês receberam essa folha em branco desse apartamento, desse espaço comercial, e vamos pensar assim, o que que faz um design de interiores, né? Que é uma grande dúvida que vocês têm, porque muitos de vocês procuram a gente falando, estou em dúvida entre fazer arquitetura, né, entre fazer design de interiores, entre ir para um ensino mais formal ou um ensino mais ágil como o de vocês. Basicamente, a dúvida dos interiores que a gente resume é assim: se o teu coração bate por projetar da porta para dentro, parabéns, você gosta de design de interiores, né?
porque a arquitetura é um curso mais extenso, né, de 5 anos, em que se aprende muita coisa. Eu sou extremamente grata pela minha faculdade, né, sempre falo isso, mas interiores mesmo eu aprendi na prática, né, trabalhando e vivendo, porque na época, há 15 anos atrás, quando eu fiz arquitetura, como a gente sempre fala, né, Felipe, não tinha cursos de design interiores como a gente vê hoje, como o nosso curso. Então eu sempre olho para trás e penso, puxa, se eu tivesse tido a oportunidade de ter um centro europeu na minha vida, professores como nós, que falam, olha, marcenaria é assim, e a iluminação é assado, eu teria batido muito menos cabeça, né, para projetar. Então, a gente brinca também assim, né? Design interiores. Qual palavra que vem à sua mente quando a gente fala sobre projetar interiores? Fala para mim aqui no chat que eu gosto bastante desse brainstorming que a gente faz. Ó, inclusive a Emanuele comentou, né, que ela se formou na época da pandemia, então Uhum, ela viveu aquele momento que nós passamos, né? Eu não sim, sei qual que foi a tua formação, como é que era, se as aulas eram totalmente ao vivo, como é que era a demanda, mas a nossa preocupação, Emanuele, é muito trazer para vocês o que a Lorena estava falando, né? Eu brinco, Lorena, com o pessoal que se eu tenho entrada de barba branca, é de tanta obra, tanta correria que a gente já teve ao longo da vida, então a gente traz para vocês não só o lado lúdico, mas o que é a obra, né? A gente vivencia isso. Então isso é importante. E vamos lá, nas palavras de vocês aí, qual palavra que vem na mente de vocês aí, gente? vieram algumas, tá? Decoração, paleta de cores, ó, acabamento. Isso aí. E aqui foi uma nuvem de palavras de uma turma anterior, né, que a gente deu. Então, muitos falam funcionalidade, conforto, ergonomia dos móveis, né? Móveis com uma boa ergonomia para a pessoa conseguir usar e se sentir bem, harmonia dos espaços, que a gente traz beleza para os espaços, a gente faz uma casa e traz aquele aconchego, a gente lida com tendências, com estilos, né? Com personalização de espaço, a gente faz muito isso, personaliza tudo, né? A gente trabalha com sonhos, Felipe sempre fala isso, que o médico, a gente chega com uma doença e pra gente, o cliente chega querendo um sonho, realizar um sonho que é uma coisa muito boa, isso é muito gostoso. A gente traz identidade para os espaços, a gente lida com expectativas dos clientes, mas a gente também trabalha com realização e a palavra principal para mim é Transformação. transformação. É É. aquele antes e depois, sabe? E Aquela isso, folha em branco e o uau, foi feito isso, né? E é basicamente isso, assim, a gente transforma vidas através dos espaços. A gente pode trazer muita qualidade de vida, muita felicidade, muita alegria para as pessoas, produtividade, enfim, N coisas, né? e, Transformando essa folha em branco. e outra coisa, Lorena, transformação não só na vida das pessoas, mas também na parte financeira, né, gente? Porque diante de Uhum. tantos investimentos, quando a gente fala num imóvel, numa reforma, né, num escritório, a pessoa dificilmente ela vai perder dinheiro nisso, né? Então a gente transforma os imóveis, você pega um imóvel que vale 400 mil, quando você faz uma reforma bacana, quanto que ele vai custar depois quando você vai revender esse imóvel, né? Muito. Então a gente tem esse poder de impactar e transformar os espaços tanto no lado emocional, na transformação pessoal de cada um, mas no bolso também, né? E o brasileiro Sim, vê ainda até hoje muito forte, o imóvel sempre foi um bom negócio. As pessoas que têm dinheiro, muitas delas investem em imóveis porque, seja para Airbnb, hoje que está muito em alta, mas o imóvel é visto como um bem físico, algo material e que traz um retorno financeiro bom, que dificilmente vai se perder, né? Então isso é muito bom. maravilha. Vamos lá, então, pessoal. Importante a gente falar que o Centro Europeu formou muitos profissionais de destaque. Até hoje eu peguei essa foto do, É a do site Flávia da ali. Casa Cor. Aham, aqui está a nossa aluna Flávia, ao lado de grandes nomes mesmo, da parte de arquitetura e interiores da Casa Cor Paraná, que foi aqui em Curitiba. Então, a gente tem E a profissionais Karen. com mais de 30 anos de destaque, profissionais atuantes, e temos alunos que não foram um, foram mais de um, dois, Desde três, que 2018. desde 2018, alunos nossos ganhando prêmios aí de destaque na Casa Cor, isso é muito relevante, né? Assim, quantos profissionais que estão no mercado há muitos anos tentando galgar aí um destaque mesmo, né, na profissão, e pelo nosso método, pelo jeito que a gente ensina, óbvio, também pelo olhar das pessoas, né, dos profissionais que se formaram com a gente, eles conseguem se Identidade. destacar. Uhum. Então, não só na Casa Cor, mas como o prêmio do Best Arch Lovers, né? Prêmio Design de Varejo, prêmio, enfim, alguns prêmios que já passaram aqui pelo nosso curso, tá? Então, o Felipe até printei aqui, que o Felipe postou no Gostei. nosso Instagram, todas as pessoas e parceiros, né, que foram destaque, não, foram muitos mesmo, todos formados por nós.
Então, aqui eu coloquei alguns, somente para vocês verem, né? Mas a Flávia, ela fez uma casa cor e ganhou com esse ambiente esse prêmio. E foi um ambiente muito bonito, realmente, muito bem projetado. Isso foi 2022. E se a gente olhar 2022 para 2025, isso está muito atual, ainda com grandes tendências, né? Da cama, com a cabeceira, a cama mais solta com a cabeceira, as linhas curvas, a poltrona mais arredondada, essa cozinha em nicho, a gente falou, né, na segunda aula sobre tendências, sobre isso. Então, veja, é isso que a gente ensina, o que tem de mais atual, o que está em alta aí no mercado. Olha que ambiente belíssimo, né? Realmente merecia esse prêmio. A Flávia Matter também ganhou um prêmio da Casa Cor, esse espaço era espaço biblioteca. Foi feito em 2019, se não me engano, né, Felipe? Foi. Esse foi 2019 e ela ganhou nesse espaço, Lorena. Ela ganhou 3 prêmios, entre eles o melhor projeto da Mostra Casa Cor, 2018 também com o corredor, né? E ela ganhou vários prêmios de destaque aí. Foi uma biblioteca que ela trabalhou com esse estilo boho, ela era verde que quer verde, então era uma biblioteca bem diferente, né? O estilo, a proposta e aquilo que a gente fala. A gente não quer só que façam projetos bonitos, mas cada um tem sua identidade. E Uhum, a gente traça e mostra muito do nosso perfil através do que vocês projetam, na identidade de vocês, né? Então, eu acho isso muito sim. legal no design interiores. Tem umas E, dúvidas do chat, mas eu vou deixar mais para o final para responder ali, pessoal, tá? Que tem bastante coisa. Algumas eu vou tá bom. escrevendo e as outras eu respondo depois, tá? Até vamos passar um pouquinho mais ligeiro, senão a gente não consegue finalizar. Mas esse espaço 2019, nós estamos em 2025, ele permanece belíssimo, poderia estar hoje naquela mostra, porque é o bom gosto da escolha dos materiais, né? Um Muxarabi, que é esse treliçadinho que a Flávia teve essa sagacidade de colocar em 2019, porque é uma coisa atemporal, hoje ele está no boom, no alto, no auge, né, enfim, da usabilidade dele aí. Enfim, um mix de materiais muito lindo. E aqui mais uma imagem ampliada para vocês verem. E a Bruna Varhal também foi uma ex-aluna nossa que já fez algumas edições da Casa Cor. Eu coloquei aqui, acho que só uma ou duas edições que ela fez, e esse era o banheiro relicário. Também super bonito. Esse era um banheiro funcional, que a gente chama da Casa Cor, porque tem uns banheiros que você não usa, né? Que são só de mostra para vocês entrarem e verem, e tem os que a gente pode usar. Esse era um banheiro funcional, ficou também muito bonito, com uma mistura de cor. É bem o estilo dela, sabe? Ela tá em esse estilo meio farmhouse, né? Mais provençal. E ela sempre tem essa pegada. Então, aqui mais uma imagem. E esse foi o do ano passado, que ela fez uma joalheria na Casa Cor também, né? Muito com o estilo dela, com os móveis mais trabalhados. Esse piso estava super bonito, né? Com piso, como a gente falou, pessoal, só relembrando um pouquinho mais do que a gente trouxe lá atrás. Pisos em pequenos formatos, né? Sem medo de usar esse maximalismo aí nas estampas, o detalhe dos móveis, esse mix de materiais, tudo isso foi falado anteriormente. A gente só está comprovando tudo isso que a gente já comentou antes. E aqui mais uma foto ampliada Joalheria, né? desse Ficou legal esse ambiente. projeto. Ficou super bonito. E é isso, tá, pessoal? Além desses projetos premiados, eu quero dizer para vocês que no dia a dia também são profissionais de ponta que se formaram com a gente, estão fazendo projetos aí, transformando a vida de muitas pessoas. Então, aqui temos, né, o Leonardo Tulli, que tem uma história muito legal, mas eu não vou me alongar, porque tem um podcast que a gente gravou só com ele. No final, eu deixo o link para vocês. Leonardo ele veio para Curitiba, ele é engenheiro civil de formação, veio para Curitiba, como o Felipe sempre fala, sozinho, querendo abrir uma carreira, e hoje ele está com muito destaque, né, nacional, devido ao talento dele, e também como ele, enfim, leva os ambientes, como ele faz. Então aqui eu coloquei só duas imagens do site dele, mas ele tem um canal do YouTube também para quem quiser dar uma olhadinha, ele faz bastante desses tours, né? Sobre as obras dele. Então, ele projeta e também executa, por ser engenheiro civil, as próprias obras e tudo isso com muita maestria. Temos o Gabriel Amiden também. Coloquei duas imagens aqui do site dele. Também gravamos aí uma entrevista com o Gabriel contando um pouquinho da história dele. Tem o Instagram dele também para vocês seguirem. Temos a Amanda, mais uma vez também, né? Com ambientes muito bonitos. A Amanda, de formação, ela é pedagoga. Também tem um podcast gravado com ela, contou um pouquinho da história dela. A Amanda é muito esforçada, é uma menina brilhante, assim,
Mas é importante dizer, assim, que sim, eu acho que ela é brilhante, mas eu acho que o brilhantismo dela também vem de muito estudo, e ela sempre Esforço. reforça muito isso. Ela é muito esforçada, E ela é outra, muito estudiosa, ela não deixa de se atualizar, tá sempre. Vou até trocar, porque também perdeu a qualidade um pouquinho das imagens, eu acho que aqui e, tá mais legal de mostrar. Tá? e outra coisa, Lorena, que eu acho legal, Hum, pessoal, uma das coisas que a gente bate na tecla é o conceito de continuar estudando, né? E quando a gente lembra da Amanda, a gente lembra justamente disso, porque a Amanda ela fez com a gente o design de interiores, ela fez com a gente o garden design, ela fez com a gente o light design, ou seja, eu não lembro se ela fez decoração, mas acho que ela sim. fez, acho que ela fez acho que os 4 Uhum. cursos com o Centro Europeu. E é legal vocês observarem, sigam, né? Porque eu acho que são boas referências. E às vezes vocês estão nessa dúvida, né? Puxa, mas será que eu faço o curso? Será que vai ser legal? Manda um direct para esses alunos. Eu acho que a melhor resposta às vezes não é nem da gente, né? Quando você fala com uma pessoa que vem de uma outra área, como ela, que era pedagoga, e sinaliza Uhum. para vocês, né? Eu acho que a mudança ela Isso. começa dentro de nós mesmos, mas é esforço. Eu acho que a Amanda é um caso muito bacana para mostrar para vocês também, tá? Maravilha. E mais importante também é ressaltar que a gente tem professores de ponta, um timaço de professores que eu coloquei a fotinho de todo mundo aqui, que são pessoas que estão aí no dia a dia, projetando, trabalhando, vivenciando essa parte de interiores. Não somos somente acadêmicos, né? Ah, muito bonito fazer interiores, mas o Felipe sempre fala isso, né, Felipe? Como que você tá lidando com seu cliente no dia a dia, você está vendo que a obra fica pronta, você está escolhendo revestimentos, e é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Todos nós trabalhamos com isso. Então, passamos para vocês tudo que a gente vive, e eu sempre falo: se eu pudesse pegar um chipzinho na minha cabeça e colocar em vocês, eu faria, e talvez um dia isso seja possível. Enquanto não é possível, tudo que eu posso, tudo que eu errei na minha carreira, tudo que eu fiz de errado, que eu projetei errado, eu tento passar para a turma, para que vocês já comecem 3, 4, 5, 10 degraus acima do que a gente começou lá atrás. Por isso que a gente É. fala, mas por que que essas pessoas têm um sucesso tão ágil, tão rápido, né? A pessoa se formou às vezes 2 anos atrás, um ano atrás, já ganhou prêmio, já fez isso, já fez aquilo, porque a gente não mede esses esforços para passar para vocês. Tudo que a gente vive na carreira, enfim, Eu dicas acho que valiosas, diferente. dicas de ouro. Diferentemente de uma faculdade, gente, que eu vejo que às vezes o profissional ele vai até ali com vocês, não entrega, né? Porque às vezes ele não teve isso também, né? Ele é um acadêmico. A gente conta para vocês, a gente fala sobre valores, a gente fala sobre precificação, a gente fala sobre contrato. Uhum. A Vamos gente falar gosta sobre de isso. passar para vocês porque é uma coisa que eu acho que faz falta quando os profissionais não se falam em relação a isso. Porque a Uhum. gente não quer só que saia, eu amo fazer design de interiores. A gente quer que vocês ganhem dinheiro com design de interiores. Eu acho que esse é um ponto principal também, né? A gente amar o que faz, mas também ser bem remunerado por isso. Exato. E aqui eu coloquei duas fotos simbólicas, assim, né? O que que é o ensino formal versus o novo ensino? Eu sou uma pessoa que compro muitos cursos online. Então, eu tô sempre, né? Pô, gosto da pessoa, acho que ela tem aquele conteúdo, eu vou lá e compro, e a gente está sempre aprendendo, sempre se renovando, né? E há o ensino formal e há pessoas com perfil para o ensino formal, de todo dia estarem lá, né? Indo na faculdade, né? Às vezes um ensino ali de 2 anos e meio de um curso técnico ou de 5 anos de uma faculdade. Eu não estou dizendo que não é válido, tá, pessoal? Todos o tipo de ensino e de conhecimento é válido, mas existem perfis para cada tipo de ensino e também o momento da vida de cada pessoa para o tipo de ensino. Eu vou dar o exemplo lá de casa, tá? Do meu marido. Ele de formação em design gráfico e há alguns anos atrás a gente decidiu, né, em família, que ele faria uma transição de carreira para a área de desenvolvimento de sistemas, TI, né? Como vocês já devem ter visto também em outras pessoas. E na época tinha a faculdade de 4 anos e tinha a faculdade que era um curso técnico reduzido de 2 anos. E a gente optou pelo curso técnico porque a gente queria que ele se inserisse no mercado de trabalho mais rápido e a gente não se arrepende, né? Porque muito da prática do dia a dia a gente é vivendo, é estando lá. Então, é importante também dizer que nós somos um curso de formação ágil de até um ano letivo que a gente chama de formação, tá? E é isso que a gente prega para vocês. Não é um ano letivo cheio, porque tem férias, muitas vezes tem feriados, mas em até um ano vocês saem formados. Então, dizer que metodologia própria, a gente tem um método testado. Não nasceu agora o nosso curso, tem muitos anos. E eu e Felipe, né, e a Jordana, que somos os supervisores do nosso núcleo, a gente está sempre formatando e reformatando, inserindo conteúdo, e agora mudou a tendência. Agora, então, a gente vamos ensinar dessa forma, veio Inteligência uma nova artificial, vamos tecnologia. encaixar.
A gente está Exatamente. sempre Então, atualizando, né? sempre atualizando e sempre melhorando esse conteúdo. Então, nós não nascemos ontem, a gente está aí turmas e turmas e turmas testando, né, esse método e muito voltado para o mercado de trabalho, para esse ensino bem ágil. Como o Felipe falou, a gente quer que vocês atuem com segurança, com conhecimento, né? Não confundam ágil com rápido, então vamos passar batido pelos conteúdos, não quer dizer isso, tá? Quer dizer que a gente é muito Não, dinâmico, acelerado, né, no ensino, e a e não é gente só isso. resume muito para que vocês tenham ali o suprassumo de toda a nossa parte de interiores. E outra coisa, Lorena, que eu acho legal comentar com eles, vejam, eu tenho muitos alunos que fazem o curso com a gente, que já vem, como é o caso, eu estava vendo agora aqui no chat, né? Como o caso da própria Emanuele, ela já é formada no curso, mas eu já tive alunos arquitetos formados porque não conseguiram aprofundar isso ao longo da faculdade, engenheiro civil, então tem, a Sim, maioria são profissionais de áreas completamente distintas, tá? uhum. Advogado, administrador de empresa, bancário, tudo que vocês imaginarem, todas as áreas, meu Tudo, Deus, tudo. fisioterapeuta, tudo que vocês imaginar Sim, na vida a gente já teve de aluno. Mas ainda assim é muito legal quando a gente tem um feedback de um cara que fez arquitetura, como eu já tive inúmeros alunos, ele fala, muitos. pô, Felipe, que bacana a metodologia de vocês, pô, como eu aprendi aqui, como eu tive experiência bacana aqui dentro. Porque a gente tem essa preocupação, gente, de trazer para a sala de aula aquilo que a gente vive no nosso dia, e não só a parte lúdica. Não. A gente toma porrada todo dia, né? De cliente, de pedreiro, BO de obra, faz parte. E a gente minimiza erros para vocês. Então, eu acho que isso é Sim. bacana, minimizar, né? Dar mais segurança. Com certeza. E é isso, tá? Nós temos o que a gente chama dessa trilha do conhecimento, degrau a degrau, vamos construindo esse projeto junto. Então, não precisa ter medo daquela folha em branco, porque existe um método por trás. E aqui a gente resumiu as nossas principais disciplinas, digamos assim, os nossos principais módulos. Quando vocês entrarem lá no nosso curso, vai estar separado módulo a módulo. Então, nós temos estilo, composição e tendências, acabamentos e revestimentos, decoração, iluminação, representação gráfica. Alguém perguntou se a gente trabalha com croquis. Sim, acreditamos muito nesse método projetual. Inicial à mão, que a gente faz aquele brainstorm, que a gente rabisca, isso sim a gente ensina projeto de design, modelagem 3D, renderização, inteligência artificial, marketing, como se posicionar no mercado. A gente mostra o que a gente chama como se fosse um escritório modelo. Como que funciona um escritório? Né? Quais são as etapas de projeto, como que eu passo uma proposta, e a gente também dá assessoria para esses projetos finais, para que vocês venham lá no final, eu separei uns cases para vocês verem o que seria a entrega de vocês no final. Tá? Como eu falei, nós temos aulas gravadas e aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo são muito especiais, porque elas são um encontro por semana, onde a gente conversa, a gente traz desafios, a gente assessora. Então é muito diferente, né? De você comprar um curso online e falar com chat, né? Você não ter esse tete a tete com o professor. Aqui não acontece isso, e eu printei também como que funcionam as nossas aulas. Olha só. Nós temos algumas aulas gravadas em estúdio, mas digo com teoria, que a gente divide, como aqui, estou dividindo o slide, estou explicando, estou mostrando uma foto, exatamente como vocês estão vivenciando aqui agora. Temos algumas aulas gravadas também mais práticas, mais mão na massa, que, por exemplo, é o Guilherme mostrando como usar um círculo cromático, mostrando como que a gente abre um leque de cores, como que a gente escolhe uma cor, né? É esse mix de materiais. Aqui a gente tem mais uma aula gravada, a gente tem muitas aulas gravadas em lojas. Então, veja, aqui eu na Quinta Design lá com o Kaique, na Quinta Acabamentos com o Kaique, falando sobre as lastras, mostrando como que é um porcelanato, mostrando como que é um piso vinílico, né? Mostrando como são as coisas na vida real. Então, pensa só, que você está comprando um curso, é como se a gente pegasse na sua mão e falasse, quer visitar uma loja de iluminação? Vem comigo que eu vou te mostrar na vida real como que é uma lâmpada, como que é um spot. Quer vir comigo ver como que são pisos? Vem comigo ver como são as coisas no dia a dia. Então, é como se vocês tivessem consultorias especializadas nos nossos parceiros, né, que são os lojistas que trabalham com a gente, para mostrar isso no dia a dia, na vida real. E essas aulas gravadas externas, né, elas são muito legais, pessoal,
porque você ter esse contato com o especialista, vendo detalhes, né? Você está olhando a pedra, você está vendo várias situações legais ali que eu acho que às vezes a gente tendo só uma tela passando slide não representa. Então, o que que é Não, bacana? Por mais que seja um curso online, ter essa possibilidade, ter essa imersão é muito bacana, porque quando você vai depois para o encontro ao vivo, essa troca é muito melhor. Né? Então, vantagem também do online, todo o material gravado. Teve uma dúvida agora há pouco ali, Lorena, da volta. Elaine, que ela Deixa eu perguntou ver. se o nosso conteúdo é muito antigo, tal, e o Centro Europeu está sempre gravando coisas novas. Eu, por exemplo, agora vou gravar em breve um renderizador novo que está super, super bacana no Uhum, mercado, que é um dos melhores, e vai estar para vocês. Então a gente está se atualizando porque a gente entende que o mundo é movimento hoje em dia, né? A gente está sempre correndo, né? Brinco que hoje em dia a gente já escuta o áudio na velocidade de 1,5. E assim a gente tem que ir caminhando também, né? Então, trazendo conteúdo para vocês, trazendo coisas assim sempre atualizadas. uhum. Ó, então quem perguntou sobre o desenho, né? A gente tem aula de desenho técnico, mostra como que funciona uma prancheta, gente, como que funciona um escalímetro, como que eu desenho uma planta, como que eu chego ali num desenho final feito à mão, porque o à mão não substitui o computador e vice-versa, são tempos diferentes de projeto e a gente vai mostrar isso para vocês. Até a aula de levantamento, né? Como que eu faço uma medição no local? O que que é importante de anotar quando a gente vai fazer uma medição? Vídeo, cheguei numa obra. O que que é legal de vistoriar numa obra? Você que é design interiores, né? Então, ó, tem até as pessoas trabalhando lá atrás. É isso, cheguei, pisei na obra. O que que é bacana? Como que lida com isso, né? E é isso, tá? Temos também aulas ao vivo. Nossos encontros ao vivo, eles são assim, ó, câmeras abertas, a gente conhece um pouquinho até às vezes da família um do outro, né? Tem pets, os filhos participam. E isso é muito legal, porque o ensino online, ele tem grandes vantagens, que é, não É, deu tempo de ver a aula agora, porque, enfim, aconteceu um contratempo, não tem problema, elas estão gravadas. Se você está num ensino presencial, tu perdeu essa aula, você perdeu? Não tem como voltar atrás. Teve dúvida, volta ou uma visita técnica que teve numa aula, você não conseguiu ver direito aquele detalhe do granito lá, porque estava muito longe. Não tem problema, na nossa aula gravada você consegue pausar, voltar, anotar. Então, ele é isso muito é. flexível, tem muitas vantagens E o em tempo cima de aula eu disso. acho muito bom, gente, porque o tempo de aula, vejam, é das 7 às 9, né? Então não fica tão maçante, a gente consegue passar para vocês um conteúdo bem legal. E essa troca que é gostosa, né? Como aí aí extrapola a sala de aula, né? Aí vem nas visitas Uhum. guiadas. Então, por exemplo, agora a gente está combinando São Paulo, já fechamos 2 dias na Casa Cor São Paulo, já lotou praticamente essa viagem, com os Notou. alunos Uhum. vigentes, né? E a gente vai 2 dias com cada dia 40 alunos do Centro Europeu fazer uma visita guiada de aproximadamente 4 horas na Casa Cor São Paulo, passando por todos os espaços, comentando. Então, a gente está indo se atualizar? Sim, a gente está indo, mas a gente gosta de compartilhar isso com vocês, gente. Ano que vem a gente está organizando Milão, né? Esse ano a gente estava vendo, ficou um pouco caro, ficou muito em cima, mas ano que vem, como consultoria de imagem já foi para Paris, vamos para a Feira de Milão. Então, a gente quer aquilo que a gente traz na nossa carreira, do que a gente faz, a gente gosta de compartilhar com vocês. A gente gosta de estar junto. Acho que isso é importante para vocês crescerem também e se sentirem o quê? Mais seguros, que foi o que eu senti da Emanuele, né? Professor da faculdade, só aquela feijão com arroz, meio distante. Então, essa proximidade eu acho legal. Legal, Simone já foi com a gente, ó, em 2023 para Casa Cor São Paulo. E o que que você achou, Simone? É muito válido. Eu penso, eu tenho 15 anos de formada. Cada vez que eu vou lá, eu me encanto e eu me encho de referência, eu vejo detalhes diferentes. Eu imagino para quem está começando na carreira, né? Como é um boom de ideias na cabeça. E você ir sozinho é uma coisa, agora você ir em grupo, com professores mais experientes, ou até mesmo assim, o detalhe que a Simone comentou ali, eu não tinha visto. Opa, ó, a Simone se interessou por um detalhe ali no espaço que eu não tinha visto. Então, ensinar é legal, vivenciar é ainda melhor, porque a gente grava a referência. Então, nós fazemos questão de fazermos essas visitas guiadas aí com vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada módulo nosso, bem rápido, tá? Estilo, composição e tendências. O que que a gente vai mostrar para vocês nesse módulo? Ó, printei aqui um slide só. Muitos estilos, tá? Industrial, clássico, provençal, minimalista, clean, rústico, modernista, contemporâneo. E em cima de cada estilo, a gente vai passar referências e falar: olha, se vocês precisarem fazer um estilo industrial, quais são os principais elementos?
É como se fosse uma receita de ingredientes, ó. Então, vamos pegar os ingredientes do industrial. Eu posso misturar, fazer a regra do 80-20, misturar um pouco do industrial com o rústico? Pode. Então, eu vou pegar elementos do industrial com o rústico. Nisso, vocês têm um panorama visual para aplicar nos projetos de vocês. Além disso, ó, tem mais estilos, na verdade, tem estilos que vão surgindo também, né? O Japandi é o estilo mais recente que veio com uma tendência muito forte, né? Que seria um contemporâneo ali com toques da cultura oriental, escandinavo, né? Muita gente gosta. O estilo wabi-sabi, o boho, o urban jungle, o estilo high-tech. Então a gente extrapola muito, assim, os estilos mais tradicionais e a gente também explora novos estilos. Maximalismo que está bem alto agora também. A gente fala, tem uma aula específica sobre cores e as composições. Esse print é bem básico, né? Porque aquilo que a gente faz com o guache na escola, né? Tiquinho de amarelo, tiquinho de, As de, de cores. vermelho, faz o laranja, né? Mas aí a gente vai para uma parte muito mais profissional, que é usar o círculo cromático, né? Fazer combinações, combinações opostas, a tríade das É, as combinações complementares. complementares, usar até 4 cores, como que a gente faz tudo isso para ficar harmônico, beleza? E ainda assim a gente vai ensinar para vocês como buscar as principais tendências em estilos, em revestimentos, mobiliário, decoração, até como projetar, né, de uma forma bem atual. Algumas dicas para quem está querendo se atualizar também, né? Sites muito legais de vocês entrarem, fuçarem, olharem Arcdaily, Arclovers, Casa Cláudia. O Arcdaily tem o Brasil e tem o global também, tá? Casa Vogue, o Dizen, E outra que a gente Fusion. traz depois que é legal para eles também, gente, futuramente, e claro, estão vendo ao longo do curso, são muitos canais, canais de YouTube, dicas para vocês, Uhum. seriados, tem muitas coisas interessantes, né? Eu acho que hoje, se a gente teve lá atrás uma revolução que eu brinco que foi na parte da comida, né, pelo MasterChef, hoje a gente está tendo essa Sim, revolução nos nossos programas de design interiores, tem muito muito. programa legal, tem muita coisa E boa. muito programa legal que enaltece a nossa profissão e dá a sensação para o cliente final de que ele quer ter aquilo, que ele pode ter aquilo. Exatamente o MasterChef, que todo mundo vira MasterChef, é isso, né? Só que eles vão precisar da gente para fazer esses projetos. E aqui também algumas feiras, né? Casa Coras, por Revestir, Formobile, Salão de Milão, tudo para buscar tendência. E aí a gente vai para módulo de acabamentos e revestimentos. O que que a gente fala sobre esse módulo, né? Gente, o que que é um porcelanato? O que que é um monoporoso? Diferença entre vinílico e laminado, revestimentos que podem ser usados no teto. Então, acabamentos e revestimentos é onde você vai vestir o espaço, aquela folha em branco. Então, a gente vai escolher piso, parede e teto, tá? Vamos fazer a casca daquele espaço. A gente escolheu, lembra que é uma metodologia? A gente escolheu o estilo, né, alinhado com o briefing do cliente. Através daquele estilo, a gente, estilo é, técnico, né, de conceito e também o estilo de vida do cliente, como que ele vai usar aquele espaço. A gente vai escolher os materiais de piso, parede e teto. Outra coisa, Lorena, que por que que é importante, gente, vocês saberem sobre revestimentos, né? Então, além das diferenças aí estéticas, técnicas, prós e os contras de todos os materiais, mas um ponto que eu acho muito importante que se chama o bolso do teu cliente. Porque o bom projeto é o que pode sair do papel. Então, às vezes, aquele revestimento que você gostaria de representar tem um valor agregado muito alto. E hoje eu tenho inúmeras formas de representação daquele mesmo estilo de material. Então, pode ser, por exemplo, o tijolinho, é o tijolinho rústico, é o papel de parede imitando o tijolinho, é o tijolinho cimentício, é o tijolinho emborrachado, eu vou ter um tijolinho sintético com plástico, vou ter muitas misturas de materiais para representar o mesmo material. Então, saber sobre revestimentos é uma grande carta na mão de vocês aí com os clientes, tá? Isso, diferenças essas, estéticas, técnicas, prós e contras de cada material. Por exemplo, cerâmica, porcelanato, granito e mármore, enfim, tudo isso para que vocês consigam escolher com essa segurança. Decoração de ambientes. Então, vamos lá. A gente escolheu piso, parede e teto. Agora a gente pode também escolher algum molho, né? Digamos, alguns adereços a mais. Cortina, tapete. Também vamos ensinar um pouquinho sobre como fazer composição dos espaços. Isso eu printei de uma ex-aluna nossa, que é a Fran Martins, da Sank Design de Interiores. Ela fez essa Ponta Grossa. consultoria de Ponta Grossa. Ela fez essa consultoria e olha só o que que é um espaço sem decoração e um espaço com decoração.
é outra vida. Então, assim, entender como usar esses objetos de decoração é bem importante. Como eu falei, tapete, quadros, cortinas e persianas, saber escolher também essa parte. E já nesse módulo de decoração, até esqueci de colocar aqui, mas aqui na aula número 1 de vocês, vocês já começam a projetar. Todo mundo fica, ai meu Deus! A Bia, né, Bia, você vai começar o curso com a gente, você vai sair assim, já vou te dar um spoiler, porque na aula número 1 todo mundo fica assim. Fala, oi pessoal, eu sou Lorena, eu sou você, e hoje a gente vai ter a aula número 1, daí no final já fala, então, esse aqui é o projeto, vocês já podem começar, porque é isso, né? A gente vai começar escolhendo o perfil do cliente, que por enquanto é fictício, mas né, na vida real vai ser assim, vai chegar um cliente para vocês, oi, eu sou um casal, né, jovem, com filho, eu gosto disso, disso, daquilo, vocês já vão escolher o estilo, vão fazer aquele brainstorm, e a partir daqui desse modo de decoração, vocês já saem com o primeiro material gráfico de vocês, que é o mood board. Então, nessa aula de mood board, vocês já vão aprender a selecionar piso, parede, teto e escolher os objetos de decoração para fazer o mood board de vocês. Então, aqui já sai com o primeiro esboço, e a partir daqui você já pode começar a ganhar dinheiro, porque é a parte de consultoria de interiores, tá? E daí seguindo representação gráfica de projetos, que é aquilo, né? O que que é um desenho tridimensional, o que que é um desenho bidimensional? Não vou me aprofundar agora, mas é isso, não é um 3D, um 2D, uma planta é um 2D. Então, veja só, esse foi um desenho feito por um aluno, ex-aluno, no caso, do Centro Europeu, toda a parte gráfica do desenho. Então, aqui ele usou lápis e nanquim, caneta nanquim. No começo, pode assustar um pouco, porque você sempre falou assim: Meu Deus, não sei nem desenhar um homem palito, como que eu posso fazer? Mais uma vez, é método, técnica ou dom? Eu não tenho o dom do desenho artístico, eu tenho o dom do desenho técnico. Então, me dá uma lapiseira, me dá ali, né, um esquadro que eu vou saber fazer, porque me ensinaram a fazer isso. Então, não se assustem, porque tudo isso aqui é um método que vocês vão aprender. Então, mais uma vez, né? Ó, papel croquis, que é um papel sulfurizê transparente. Vão aprender a fazer cotas, a layoutar um espaço, colocar os móveis no espaço, cotar. A noção de proporção, gente, escala, né? Tem Uma o cliente, o elevação. leigo, ele não tem essa noção, né? O cliente, ele vai lá Uhum. fazer um quarto e daí às vezes ele compra uma cama, um sofá, ele não tem essa noção. Então vocês vão aprender a dimensionar isso daí, né? Ler as cotas, entender. Isso é bem importante, né? Começa a base à mão também, né? Iluminação em interiores. Iluminação é super a cereja do bolo, assim, né? Porque Uhum. um espaço pode ser maravilhoso. Se ele tá mal iluminado, ele vai perder. E se ele tá bem iluminado, ele puxa aquele projeto para cima. Então, tem aulas gravadas também sobre iluminação na loja e aulas gravadas também em estúdio, mostrando um pouco da técnica e um pouco da vida real. Vão aprender a parte de tipos de lâmpadas e seus efeitos. Que efeito que dá uma dicróica, que efeito que dá uma lâmpada R, qual que é a diferença entre a R70 e a R111, né? O que que é uma lâmpada halógena, tipos de spots também, trilho, sobrepor, embutir, downlight. As mais novas também, né? As picos, as menores, tem muita Sim, luminária, tem sim. muita coisa nova legal de iluminação. Exatamente. E agora, e a partir daqui, né, o leigo fala assim: eu gosto de luz branca, eu gosto de luz amarela. Não. A partir daqui vocês já são, né, já tem essa carga técnica para falar, não, sim, claro, simbolicamente a gente pode falar, né, luz quente, luz neutra e luz fria. OK. Mas a linguagem técnica agora é lâmpada 2700K com 25 graus de abertura, né, par 20 com um spot de embutir. É mais ou menos por aí, saber especificar as lâmpadas e colocar isso no seu projeto. Vão aprender um pouco dos efeitos que, né, que uma sanca traz, que uma lâmpada traz, e também como fazer projetos, né, de iluminação, que é a parte da planta baixa, com as lâmpadas colocadas, o que que eu preciso apresentar para que a pessoa da loja consiga orçar e para que o eletricista consiga executar. Basicamente isso. A parte de design de móveis.
Daí eu falo, porque eu dou parte dessa disciplina, eu falo, meu Deus, quem me dera lá atrás eu tivesse, porque eu já fiz projetos que deram muito errado, né, por falta de conhecimento técnico, e hoje a gente fala para vocês que existe esse conhecimento que é riquíssimo por trás de saber escolher materiais para móveis e ferragens para móveis, sabe por quê? Não sei se está esse dado aqui, provavelmente eu não coloquei, mas assim, ó. Quando vocês vão orçar a marcenaria, quando a gente fala de móveis de médio padrão, assim, né, móveis mais do dia a dia comum, até 30% do valor do móvel é dedicado a ferragens. Quando a gente fala de móveis de alto padrão, até 50% do valor dos móveis pode ser ferragens. Então, isso é muito libertador. Vocês entenderem sobre ferragens quer dizer que vocês vão receber orçamentos da marcenaria. Se vocês não entendem disso, um pode estar cobrando 150 mil, o outro 80 mil. Vocês concordam Sim. que é uma diferença muito grande? Por que que um está cobrando 80 e outro 150? Gente, não, né? Se é o mesmo Estão me roubando, MDF. né? O primeiro pensamento do Ah, cliente é, meu Deus, alguém o está me cara é um roubando. careiro, né? O cara é careiro. Não, pode ser que ele seja careiro, mas quer dizer que talvez ele esteja usando ferragens com A dobra. amortecimento, de uma linha Lógico, melhor, de inox, que não enferruja, e o outro tá com uma linha mais simples. mais Então, se simples. móveis, né, médios custam 30% do valor, talvez a diferença esteja aí, tá? Então, a partir dos primeiros traços ali de um croquis, né, bem solto ali de um móvel, como que a gente pode ir desenvolvendo, escolhendo material, pensando em como que vai encaixar aquela serralheria com aquele MDF, como que aquela porta de vidro vai ficar bem encaixada na tua cristaleira. O móvel é detalhe, sabe? Eu sou apaixonada, então difícil falar pouco sobre essa parte, né? Temos um módulo dedicado ao projeto de interiores, que é isso, tudo bem, né? Eu preciso passar adiante para quem vai executar aquele projeto das ideias que estão na minha cabeça. Então a gente fala assim: plantas, desenhos técnicos documentam essas ideias para que vão para a obra. Como que eu mostro para um pedreiro o que vai demolir, que parede que ele vai ter que construir? Como que eu mostro para o encanador onde estão os pontos de hidráulica? Para o eletricista que tem um interruptor de 3 teclas, né? Como que vai ligar isso com aquilo? Tudo isso, eu falo assim, arquitetos, engenheiros, da interiores, fornecedores, todo mundo fala a mesma linguagem, sabe quando? No desenho. Então, através daquele desenho técnico que todo mundo vai se entender e executar da forma correta. E é isso, sabe? Nossa, é um jargão que eu falo muito, assim, no meu escritório e fora, assim, projeto é documento. Então, se você colocou que tinha que ter aquela ferragem no móvel, que aquele circuito ia ser ligado A com B aqui e não foi feito, opa, está respaldado, porque você colocou no projeto. Então, a gente ensina a fazer projetos bem ricos de detalhes. Tá aí Parte uma de coisa ali, modelagem, e uma aham, coisa só, Lorena, do projeto e documento, gente, porque vejam, vocês vão fazer o projeto de vocês, vocês sabem tudo sobre o projeto. Vocês fizeram 3D, vocês idealizaram todo o projeto. Mas imagina lá o Tião que está fazendo elétrica, ele só vai fazer a parte elétrica. Ele não sabe onde fica o sofá, ele não sabe que vai ter um lustre ali em cima direito. Então é muito importante que cada etapa do projeto, por que que a gente ensina bem vocês essa parte? Para que vocês virem as costas numa obra e quando tem um projeto bem detalhado, o pessoal vai seguir a coisa e vai funcionar legal, né? O duro é aquele pessoal que só investe em imagem 3D, que faz aquelas imagens bacanas, mas o projeto não está bem documentado, não está cotado, não está bem detalhado. Com certeza vai ser um projeto problemático, né? Então a gente ensina ao uhum, longo do curso que vocês têm que saber documentar, têm que colocar as informações, isso é bem importante, né? E daí, hoje daí sim. vem para essa próxima etapa aí, né, Lorena, que é a modelagem 3D, que hoje facilitou muito a nossa vida aí. Uhum, tanto para a gente projetar com mais segurança, deixa eu aplicar um piso aqui Chevron e ver como que fica. Não, deixa eu aplicar um piso laminado mais simples para ver como que fica. A gente consegue ir vendo, né, esse projeto acontecendo, escolhendo as texturas, aplicando, As testando. marcas, Para nós é um método muito legal, mas a gente também tem um pulo do gato aqui de ensinar um jeito mais ágil de projetar, projetar. de É, testar. Eu e gosto sempre assim, de falar para os alunos que no começo, aqui eu coloquei a imagem de um projeto bem detalhadinho já no 3D, mas a gente ensina uma forma de fazer, cara, assim, o projeto nasce de uma boa planta, a gente falou isso na aula passada também, né? Bons hum, projetos nascem de bons layouts feitos. Bateu o martelo naquele layout feito à mão, bora passar para o computador. Mas não perder tempo, porque quando a gente vende serviço,
a gente vende nosso tempo, e tempo é dinheiro. Então, o método de projetar, a gente fala dos blocos em branco, para depois ir desenvolvendo, depois colocando cor, tudo isso de uma forma que faça sentido dentro do projeto. E aqui, ó, foi um vídeo feito por uma ex-aluna, direto do SketchUp, assim, ó, deixa eu voltar. Dá para fazer renderizado também, que esse aqui foi simples, sabe? Passando pelos espaços, como que a gente pode fazer para mostrar para o cliente como se ele estivesse andando, né, e caminhando. Então, esse é um exemplo de projeto final também. As referências, o mood board, como que foi projetado, as ideias de projeto, e junto com o vídeo, ó, mix de materiais, junto com o vídeo que a aluna fez, que ficou bem legal. É como se ele estivesse andando e caminhando, Aí, tá? ó. Ei, Lorena, Uhum, segurei um pouquinho, ó. Gente, uma coisa que é legal é que hoje vocês, por exemplo, ai, Felipe, mas eu sou zero à esquerda no desenho. Mas o desenho vai servir como uma base para você lançar a ideia e colocar em escala e depois você vai com segurança para o software. Porque, uhum. eu não sei desenhar uma cama dessa, mas hoje você vai baixar a cama da marca lá que você gosta, da Sierra, você vai baixar a estante lá da Tokstok, você vai baixar a geladeira da Electrolux, tem tudo pronto, é você colocar. Então tá muito fácil nesse sentido, sabe? Isso aí. É como a gente falou, documentar os projetos no layout, que é só um print de um projeto de um ex-aluno, né? Falando assim, como esse material é rico, né? Uma planta de pisos e revestimentos, indicando aonde vai rodapé, indicando aonde começa a assentar esse piso, a paginação disso, ó, pontos hidráulicos, colocando ali a altura de cada ponto, a distância da parede, aonde vai chuveirinho, aonde vai ralo, tudo isso vai para a obra, né? E aqui um exemplo de renderização também. Então, esses slides que estou passando agora tem a ver com software, que a gente ensina a mexer no layout, no SketchUp, com layout, com renderização. Então, vejam como fica bonito, né? Fica bem real a imagem. Daí tem a parte de marketing e mercado, né, Felipe? Falar um pouquinho sobre como é importante ter a sua marca pessoal, construir, através do marketing, construir confiança e posicionamento, que gera essa diferenciação, ter consistência e constância ali, né, se mostrar nas redes sociais, para criar essa autoridade, né? Fazer algumas técnicas, trabalhar em cima desse branding, dessa identidade, com vocês, para que vocês se destaquem aí no mercado de trabalho. A gente também explora bastante, assim, no ao vivo sobre essas oportunidades. Acho que na aula número um, número dois dessa sequência de lives, a gente falou, assim, sobre as oportunidades que vocês podem enxergar para trabalhar com a nossa área de interiores, né? A gente nunca indica vocês esperarem o cliente bater na porta de vocês ou ligar para vocês e falar, oi, achei teu número aqui. Claro que pode, né? Mas a gente incita muito essa É, isso busca aí. ativa, essa prospecção ativa. Pensa em nichos de mercado, como que você pode se mostrar para esse mercado que você quer atingir, cava essas oportunidades, corre atrás dos sonhos, a gente não vai deixar vocês parados, né, Felipe? Viu, Lorena? E uma coisa, eu tava com o pote fechado aqui, mas sobre Uhum, mercado, pessoal, é muito importante, a gente ensina vocês, eu gosto de uma coisa que eu falo sempre, paro e penso, tá? A hum, faculdade me ensinou a pescar o peixe, mas ela não me ensinou a vender o peixe. E eu gosto de ensinar boa. vocês a vender o peixe. Então, quando vocês estão trabalhando com imagem, com essa matéria que eu trabalho com vocês, que é marketing, mercado, eu gosto de trazer vários exemplos e várias possibilidades para vocês entenderem que quem cria essas oportunidades são vocês. A gente dá várias dicas, Uhum. insights para que vocês apliquem. E esses alunos que vocês viram aí que estão super bem de centro europeu, eles aplicam aquilo que eu ensino ao longo do curso nessas aulas, né? Porque existem formas de você divulgar o seu trabalho. Colocar baits, colocar iscas para que você consiga os seus clientes, né? Agora ficar esperando, né, que você poste uma foto no Instagram, que alguém vai curtir, vai te contratar por um trabalho, acho que você está muito fora da realidade do que é hoje também o business, né? Então é legal que a gente ensina vários insights para vocês legais aí de como que captar cliente, como conseguir cliente. Acho que isso é um ponto. Só existe projeto se existe cliente, né? Com Então isso é um ponto certeza. importante também. E no final do curso, eu até dou algumas telas em branco para vocês trabalharem de projetos que eu já fiz, né? O Felipe também tem alguns projetos que já fez, então eu dou a casca do projeto, aquela tela em branco, e falo assim, ó, aqui tem um loft, aqui tem uma sala comercial, aqui tem um sobrado, aqui tem um apartamento, aqui tem uma loja, tipo, ó, casca de projeto.
tela em branco. Bora projetar, bora fazer portfólio, sabe? Botar a identidade de vocês nos projetos para atrair clientes, tá? Sempre sem ficar parado. E tem a inteligência artificial, como o Felipe falou, que nós tivemos uma live sobre isso também, mais aplicada aos interiores, né? A gente falou, explorou muito isso nas aulas passadas, potencializar a criatividade, buscar novas soluções para o projeto, ajudar a desenvolver um briefing para um cliente, até ajudar a renderizar imagens, formatar apresentações e por aí vai, tá? Vejam Um uma gravada campo depois muito que vale a vasto. pena. Bem legal isso aí. E, por fim, aí a gente tem o modo de escritório modelo, que é falar assim, ah, quem dera se alguém tivesse me pegado na mão e me mostrado, né, tudo isso antes, mas que bom que hoje eu estou podendo compartilhar tudo isso com vocês com muita satisfação, sabe? É uma gratificação, assim, inexplicável quando a gente vê vocês no mercado de trabalho sim, se dando bem, projetando, felizes, entregando coisas de muita qualidade, sabe? O coração bate assim, é como se fossem filhos ali dando certo na vida, né? É muito gostoso mesmo. Então, para você trilhar esse caminho, não precisa ser do zero. Você tem a gente que já trilhou por você, que vai mostrar para você um caminho, como por exemplo, né? Por onde começar? Um passo a passo. Puxa, um cliente me ligou, né? O que que eu faço? É isso, ó. Então, dicas, até dicas de como se portar, do que falar, como fazer, né? Como se estivesse comigo aqui, ó, com o Felipe aqui do lado, mostrando, oi, se fechou um projeto? Vamos lá, como que a gente vai fazer nesse passo a passo? Quem dera também alguém tivesse falado sobre precificação de projetos e serviços, se alguém tivesse me dado um modelo, né, de proposta, se alguém Contrato. tivesse me explicado como formatar um contrato, a gente não sabia disso no início, né? E isso vocês vão sair sabendo, né? Uma introdução à gestão de obras, sabe que a gente formata essas planilhas de orçamento, de custos, e são anos fazendo isso para realmente conseguir ensinar vocês da melhor forma possível e até práticas do dia a dia, né? Como que a gente lida nos nossos escritórios. Sabe o que eu achei muito curioso? Um dia uma aluna pegou e falou assim: a gente vai ter aula de marketing? Daí, sim, sim, tem um módulo de marketing e mercado. Daí uma aluna escreveu assim: Fulana, aqui todo dia é aula de marketing, porque todo dia o professor Mas passa pior, alguma pior que coisa do é. escritório para vocês. É Achei bem verdade, curioso. cara, é verdade. É, porque a gente, E a gente tem bastante cliente, gente, porque a gente também sabe se vender, né? Eu acho que esse é um ponto sim. importante. É muito legal. E falando para quem quer transição de carreira, como nós falamos, já tivemos muitos alunos formados, até tem um case que me chamou bastante atenção, de uma aluna. Ela era de uma cidade perto de Foz do Iguaçu, agora eu não lembro o nome, acho que era Ponta Porã, se não me engano. Mas ela falou assim: olha, eu tô há anos no mercado de trabalho, eu sou arquiteta de formação, mas eu sinto que eu preciso me renovar. Eu preciso entender como está esse mercado. E depois eu conversei com ela e ela falou justamente isso, que os projetos deram um up muito grande, que ela aprendeu uma nova forma de projetar, nova forma de documentar os projetos, e que ela, sim, foi sensacional para ela. Mas, como o Felipe falou, grande parte dos nossos alunos vem de transição de carreira de áreas totalmente distintas, e que é Nossa, muito legal, é tudo. isso, né? Que se você já é formado ou já tem um domínio sobre a área, eu vou indicar para os professores passar um desafio adequado aí ao teu conhecimento. E eu já falo assim, não, já sei mexer no software, então, ó, fulano, já sabe mexer, então eu vou te Faça dar um essa planta desafio, aqui, vou faça te isso. passar isso aqui para você fazer. Agora, não sei nada, prof, não sei nada, tô do zero, veio cru, venha. É isso, sabe? Não precisa ter conhecimento prévio É, nenhum. eu até apaguei aquele slide, depois eu fiquei pensando, no dia ter pagado. Tem um slide que é super legal, que é o lance da escada, né? A gente começa a escada a subir junto. E cada Sim. um vai estar num patamar, às vezes, da escada, num degrau, né? Mas a gente vai chegar todo mundo no mesmo resultado. Então, acho que esse é um ponto, né? Uns sabem mais já, e é legal porque existe um senso de comunidade entre os alunos do Centro Europeu. Vocês se ajudam, vocês comemoram juntos, vocês sofrem juntos, às vezes mandam lá, ai meu Deus, guria, tô até 1h pouco da manhã aqui também tô, guria. Então, assim, é legal É uma isso porque comunidade. é uma comunidade, gente. Eu acho que é Sim. gostoso aprender junto, mesmo estando às vezes distante, né? A gente tem nosso grupo de WhatsApp ao longo do curso que ele permanece mesmo depois do curso terminar, um curso que é para a vida de Com vocês. São certeza. parceiros comerciais de vocês aí. Com certeza. E a gente sempre está em contato, né, Felipe? Alunos de 2020. Esses dias tinha uma moça que era veterinária da turma A presencial. Gisele, a Gisele. Ela perguntou Aham. esses dias: alguém tem marceneiro, não sei onde? Ó, toma o contato Fala aí, com ele, sabe? claro.
É isso. E a Bruna Varral, aquela, né, profissional renomada que ganhou Casa Cor, ela deu uma entrevista para a Jordana, então vocês vão ver muito a minha carinha e a carinha do Felipe e da Jordana, porque somos os três supervisores do curso. A gente entrevista pessoas, a gente grava conteúdo, estamos com vocês, vamos em visitas aí para as Casas Cor, então vai ser um prazerzão aí conhecer vocês ao vivo, estar com vocês e quem sabe um dia entrevistá-los aí também. Tá? Como a gente falou, Amanda, pedagoga. Deixei o link aqui embaixo, ó, para todos vocês, quando vocês quiserem assistir, vai estar no PDF, tá? Contando um pouquinho sobre essa transição de carreira e como que ela está hoje. O Leonardo Túlio também gravou com o Felipe contando a história dele, né? Como que ele fez para se destacar nessa jornada de sucesso. A Flávia também conversou com o Felipe, falando um pouquinho sobre esse desafio inicial e como que ela caiu na Casa Cor e esse tão inesperado aí prêmio. E como a gente falou, a gente acredita muito nesse lifelong learning, que é a aprendizagem contínua, tanto nossa, porque eu sou uma pessoa de estudar, o Felipe é uma pessoa de estudar e não se atualizar. Sempre a Sim, gente se atualizando, o Felipe também, seja no ensino mais formal, como um mestrado, como uma especialização, sendo no ensino mais informal, né? Sempre a gente está comprando curso, viajando, indo na feira, conversando com o fornecedor, indo em loja. Tudo isso, ele gera esse aprendizado contínuo, mas para quem está querendo também absorver de uma forma mais divertida, digamos assim, a gente indica para vocês o nosso podcast, tem 28 episódios. Ele se chamava anteriormente DDD, que era Descontração com Design e Decoração, com muito conteúdo. A gente falou sobre neuroarquitetura, tem de sobre tudo, gente. iluminação, design É comercial, bem gostoso. enfim, quadros, um monte de coisa Eu que é brinco assim, ó. bacana. Tá no trânsito, gente, tá lavando a louça, Vai vai escutar o ouvindo, podcast que é gostoso. Vai dar risada também. Tem muita coisa vai. engraçada. Eu acho que é gostoso e aprende, né? É gostoso. E hoje a gente tem esse podcast novo também, que está dentro do YouTube do Centro Europeu, principal lá, se olharem no YouTube, e lá também tem várias entrevistas gravadas. Então, a gente tem uma série de podcasts gravados, sejam com parceiros comerciais, com alunos, com profissionais renomados. Então, acho que é legal que vocês podem consumir um conteúdo bem interessante aí, dentro do Centro Europeu. E também tem os cases de projeto, né? Então, quando a gente fala do nosso curso, no modo geral, entendendo que tudo o que a Lorena falou, mostrando para vocês toda a metodologia que é feita ao longo do curso, é para que vocês cheguem no final do curso com resultados que são resultados legais para vocês, para a carreira comercial de vocês, né? Hoje até o render já está até mais avançado, a gente consegue até imagens mais realistas do que vocês estão vendo aí, porque a coisa está caminhando rápido, mas a gente está Sim. caminhando junto. Então, o que que é legal? É entender que aquele aluno que chegou lá, que era veterinário, como ela falou, que era bancário, que era advogado, que ele faz o curso com a gente e que no primeiro dia ele morre de medo e fala: Meu Deus, eu não sei se é para mim essa profissão, mas estou aqui com vocês. E quando a gente recebe dos alunos esse resultado final dos trabalhos e observa, né, quando eles fecham o primeiro trabalho, fala assim: Puxa, missão cumprida nossa. Eles conseguiram fazer a transição de carreira, eles estão começando agora no design interiores. E para nós, como profissionais, essa é a nossa maior realização, nosso trunfo, né? Então, ter vocês com a gente é um privilégio. Acho que diante de tantas escolas, por que que o Centro Europeu é uma escola que a gente acredita tanto na receita? Eu já estou há 8 anos aí, mas a escola no design interiores já são pelo menos 15 anos, né? A gente veio para online por virtude da pandemia, que tudo se Uhum. acelerou, mas que a nossa receita é uma receita muito bacana, né, Lorena? A gente tem uma Sim. receita que a gente foi formatando ao longo dos anos, que ela é redondinha, ela é boa, o pessoal que faz o curso gosta, se sente acolhido, né, abraçado, esses eventos, o que a gente faz, as viagens, é aproveitar, gente. Eu acho que eu brinco que quando eu falo com os alunos, eu falo que quando vocês fazem o curso com o Centro Europeu, é um presente que vocês estão se dando, né? A gente não foca em nota, é um curso livre, então não tem aquela pressão da nota, até porque eu falo que quem vai dar nota para vocês na vida profissional de vocês é o cliente, não sou eu, a Lorena. Então, se você gosta do que você faz, você vai fazer um belíssimo curso, né? Porque os profissionais são muito bons, sabe? Então, aproveitem. Aproveitem que eu sei que é um presente que vocês podem se dar aí, é maravilhoso, tá? Muito legal você falar desse negócio de presente, Felipe. É que já foram tantas turmas e a gente fica muito próximo de vocês. Então, assim, entendam que até uma das coisas que eu esqueci de falar ali, que é dos nossos diferenciais, é esse contato humano, né? Nossas turmas não têm, assim, números muito grandes de pessoas, então a gente conhece vocês, a gente sabe quem vocês são. E até hoje eu mandei
dica de um podcast para um ex-aluno nosso, falei, Marcos, isso aqui tem a tua cara, ouve que você vai gostar, sabe? Então é como se estivesse numa sala de aula presencial, mas com toda a flexibilidade desse ensino online, de ver e rever uma aula, de estar presente aqui no conforto da casa de vocês, no tempo de vocês. Mas assim, esse é um grande diferencial nosso, da gente conhecer vocês e orientar vocês. Muito diferente de outros cursos online, que é um número gigantesco de pessoas, em que vocês falam muitas vezes com chat ou com tutores, e esses tutores, vocês não sabem quem são, não sabem o background deles aqui, não, vocês sabem o que cada um, né, tá fazendo de nós, tem Instagram, a gente se conhece, a gente se aproxima, a gente forma uma comunidade realmente, tá? Então, vou voltar um pouquinho, só antes disso, nesses projetos finais que eu estou mostrando para vocês, assim, poderia colocar muitos aqui, coloquei alguns que eu lembrei aqui no final, mas digo assim, ó, os meus primeiros projetos, gente, eles não chegavam a 1/10 disso aqui. Eu formada já por algum tempo, eu não sei se o Felipe pode falar o mesmo, Eu mas nem quero eu mostrar os meus, viu? Se eu mostrar os meus, eu vou exatamente. passar Então, vergonha se for perto desses ver, aí. aham, exatamente, se for ver, então, essas pessoas que, né, pois o Bruno não é da área, ele fez um projeto super legal, printei só uma imagem dele aqui, mas falou assim, gente, se o primeiro projeto sai assim, não sei se vocês têm essa visão também, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, quem Vai dera, evoluindo, né? Rápido. eu demorei anos depois de formada num curso, né, técnico para chegar nesse nível, porque ninguém me explicou o que que era um detalhe de marcenaria, um detalhe de iluminação. Eu fui vivendo muito isso na prática, então até chegar neste nível de entrega foram muitos anos. E aqui não, assim, já mostro para vocês, então vocês podem sair com esse nível técnico bem apurado, tá? E é isso que eu queria só relembrar e mostrar para vocês. Eu tenho muito Ah, orgulho, tá? teve uma dúvida até aqui da Bianca, da Bia, perdão, da Bia França. Ela falou: esse grupo também vai continuar? Gente, a gente vai. Esse grupo que vocês estão, que é o grupo lá que está no WhatsApp, foi um grupo que foram feitas as lives. Eu acredito que agora é time do comercial vai colocar em ação algumas práticas de matrículas, para quem tiver interesse, né, tá conversando individualmente com cada um de vocês. Nós temos uma turma agora que vai começar, inclusive, agora, na próxima semana. Próxima semana. Né? Na Uhum. próxima semana nós temos uma turma iniciando de design interiores, mas teremos mais turmas esse ano. Mas quem quiser começar nessa turma pode começar tranquilamente. E a ideia do grupo ali, né, é justamente agora as ações do comercial perante o conteúdo que a gente trouxe legal para vocês aí também. Mas Exato. não, mas eu acho que uma forma de continuar com a gente, Lorena, também, eu sempre falo isso, é vocês seguirem a gente lá nas próprias redes sociais, estarem em contato com a gente, sigam o canal do YouTube, porque a gente sempre está trazendo conteúdos legais para vocês, né? Uhum. Eu Nossa acho que intenção sempre é compartilhar conhecimento. E sempre. achei interessante o que vocês falaram no chat ali. O que eu aprendi com vocês até agora não foi 10% do que eu tive na faculdade. Claro, a gente não está aqui para julgar, né, nenhum tipo de ensino, mas até recentemente teve um grupo de 5 alunos que saíram de um curso técnico, Aham. né, maior, assim, mais formal, e decidiram vir para o nosso curso porque realmente viram um valor no nosso método de ensino. É muito importante firmar isso para vocês, né? Somos um curso livre, não precisa ter conhecimento prévio para vir trabalhar com a gente, né? Diferente daquele curso técnico. Nós não somos um curso técnico, é também importante frisar isso, mas somos um curso que, formatado durante anos, entrega esse resultado. Tá, para vocês. E Então, digam se vocês têm vontade de realizar tudo isso que a gente mostrou para vocês, esse potencial gigantesco. O mundo está aí carente de bons profissionais para realizar sonhos, para boas moradias, bons projetos comerciais, boas reformas, boas consultorias. O mundo está carente disso. Porque isso. as pessoas entenderam que a parte dos interiores não é um luxo, uma necessidade para morar bem, para viver bem. Não, ainda mais hoje, Então, né, Lorena? Com os apartamentos cada vez menores, né, pessoal? menores, Se não tem um claro. bom projeto, fica meio impossível, né? Tem que ter um bom designer aí junto. A Larissa até perguntou Exatamente. aqui, ó, ela perguntou sobre informações de valores, tudo. Acredito que amanhã a equipe do comercial vai estar mandando um recado para vocês lá no grupo, né? E conversando com vocês tete a tete ali, passando as informações dessa turma que vai começar, inclusive, na semana que vem, tá? Exatamente. Então, Então, se você sente que está nessa hora de mudar e trabalhar com o que você sente que você ama, ou essa curiosidade, coloco mais um slidezinho aqui
pegar vocês. Ó, Eu falo isso na aula inaugural, que assim, vocês pensam, será que estou no lugar certo? Puxa, aqui, ó, quase 9 da noite assistindo uma live de decoração, design interiores, né? Eu ouvi isso numa palestra anos atrás e eu sempre uso esse slide, que nessa palestra que eu ouvi, me tocou muito porque a pessoa falou sobre o mosaico da vida. Nunca esqueci dessa frase, que é assim, gente, se eu der as mesmas pecinhas azuis, brancas, né, azuis escuras para o Felipe, ele vai montar de um jeito, Lorena vai montar de outro. Cada pecinha tem o seu valor ali dentro desse mosaico. E assim, eu já estudei isso, já estudei aquilo, trabalhei nesse lugar, trabalhei no outro. Tudo que eu vivi até hoje forma o mosaico da vida e nenhum conhecimento é jogado fora. Então, assim, você não vai ser ex-advogada e design interior, você vai ser advogada e design interiores, veterinária e design interiores e decoradora. Tudo isso gera e agrega conhecimento. Por isso que eu sempre falo, você que é da área da saúde, caiu para ti um projeto de uma clínica, né, de uma área de estética, quem melhor que você para entender sobre todos os procedimentos, né, e aplicar nesse projeto. Então, assim, conhecimento não é jogado fora. Ouçam aqueles podcasts de pessoas lá que eu mostrei agora, que já se formaram com a gente, que vocês vão ver como a bagagem vai aumentando e as pecinhas vão se construindo. Ah, sim, a Rafaela Carana, acho que na primeira aula a gente mostrou isso. Ela trabalhou durante muitos anos no mundo ali corporativo, e falou como dá para design interiores. Tudo que ela aprendeu na área comercial, de vendas, como se portar com o cliente, ela usa até hoje. é Então, hoje, entendam lógico. que não é assim. Quando a gente fala transição de carreira, mais uma vez, vou trazer o exemplo da minha casa, do Rafael, do meu marido. Ele não começou do zero em TI. Ele já sabia escrever um bom e-mail, participar de uma reunião, se portar com o cliente, vender a imagem dele. É isso. Então, no entanto, que ele se formou e rapidamente ele conseguiu um cargo muito bom. Porque inicialmente sim no TI, mas o profissional que ele já era formado estava lá, entende? Então é isso, tá? Não vou me alongar que a gente já passou do horário. Mas eu printei 2 posts recentes aqui do nosso Instagram, que é o Centro Europeu BR, que diz assim: o que te espera é maior do que a sua espera. Vem com a gente, tá? E a felicidade, achei bonitinho esse post, né, Felipe? A felicidade pode estar a um medo de distância. Medo todo mundo tem. Transição de carreira, começar um novo é normal, gente, tá? Mas vem com a gente que vai dar tudo certo. Então, pergunta que vocês deixaram ali, né? Ah, com quem que eu falo? Ficou interessado? Não deixe de falar com o nosso comercial contacta vocês. Aqui eu deixei o telefone do Marco e da Fernanda. Os dois são os coordenadores da equipe comercial. Provavelmente um dos dois entra em contato, ou Eles vão vocês falar no grupo também amanhã. entre em contato com eles e fala, oi, quero, né, saber um pouquinho mais. Eles vão te direcionar para algum consultor de vendas. Mais, mais uma vez, ficaram com dúvida, Lore, Felipe, fiquei com Ah, dúvida. Fala com a gente também, se foi uma dúvida comercial, mas não, pode com o Marco e com terminar. a Fernanda. Foi mais técnica, assim, e é algo que vocês sintam aí que faz parte do dia a dia da profissão, podem falar com a gente também, tá bom? Estamos super à disposição. Outra coisa, Lorena e pessoal, que eu ia falar para vocês, ó, quem for participar dessa turma agora de março, a gente já está organizando a visita da Casa Cor Paraná também. Então vão ter três datas ali que a gente vai colocar. Então quem for participar dessa turma, vai conhecer a Lorena aqui, vem para cá, vem para Curitiba, vocês se organizam, venham, que vai ser super legal essa visita nossa guiada. Então a gente também vai ver mais para frente, quem sabe Santa Catarina ou Rio de Janeiro, que a gente está vendo mais para Uhum, estamos outubro, vendo para o Rio. tá? Aham. Então é legal, acho que a gente ter assim, não é porque é online que a gente não vai se ver, gente, entendeu? Vocês venham ver a gente, vão fazer a visita, vocês vão aprender com a gente, tanto aqui no online, no tete a tete ao vivo, quanto o material gravado, que é excelente, quanto nesses encontros que são maravilhosos também, né? A oportunidade de a gente se ver também, tá bom? Então, eu É queria isso dizer para aí. vocês que foi um imenso prazer estar com vocês aqui, passar um pouco do nosso conhecimento, passar um pouco da nossa visão, entendendo que quem cria oportunidades para nós, gente, somos nós mesmos, né? E só a gente pode virar essa chave. E daí eu gostaria de terminar hoje, pelo menos da minha parte, Lorena, trazendo uma reflexão para vocês, mas que ela é muito válida, né? E o Ronaldo fala muito isso, eu gosto de falar sobre isso, é o tal do domingo à noite, né? E o domingo à noite ele pode ser cruel quando a gente já está fazendo algo na nossa vida que já não faz mais tanto sentido. E você parar para perceber que eu tenho um filho, por exemplo, de 4 anos, né? Quanto tempo eu passo no meu trabalho? Muito tempo. Então, eu acho que a gente tem que encontrar na nossa vida um ponto positivo, uma coisa que seja leve.
E eu posso falar para vocês e afirmo, né? Primeiro, por ser autônomo e você construir o teu tempo, não ter que bater ponto, ser prisão, eu acho que não é isso. Isso é maravilhoso. E segundo ponto, que a gente está lidando com sonhos, né? Tantas profissões lidam com problemas e nós estamos lidando com sonho. É uma família que comprou uma casa e ela quer chamar um profissional para fazer um projeto de interiores dessa casa. Então, é maravilhoso, né? Pense que ao longo da vida de uma pessoa, nós participamos do maior investimento da vida dela, né? A aquisição de um apartamento, de uma casa, a gente participa desse sonho. Então, é maravilhoso, é uma profissão linda, posso falar isso para vocês. É leve, é gostoso, e a gente sempre aprende, né? Eu acho que é gostoso você encontrar algo que, puxa, me achei, né? A gente quer que mais pessoas se achem dentro do centro europeu. Esse é o meu feedback para vocês aí, tá? É isso aí, gente. Obrigada por quem esteve com a gente hoje, obrigada por quem esteve com a gente também nas outras lives. Estamos aqui de coração aberto, eu acho que é uma conversa muito franca e muito sincera. Somos transparentes, eu acho que isso também é bem legal de falar. Se tiverem dúvidas, conte comigo, conte com o Felipe, com o nosso time comercial. Espero encontrar vocês aí mais vezes. E é isso, gente. Um grande abraço, obrigada de coração e boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Foi um prazer estar com vocês aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite a todos.